Secretário, o senhor teve um protagonismo muito forte na eleição municipal que a gente concluiu agora em outubro e a gente percebe que, dizem, tá, a gente não tem essa estatística, mas dizem que o senhor foi a liderança que mais percorreu o estado durante o período eleitoral. Fala até que mais da metade dos municípios o senhor esteve presente. Qual que é o balanço que o senhor faz dessa sua participação como, vamos dizer assim, cabo eleitoral na campanha municipal e o que o senhor queria com isso? Qual que era o seu objetivo nessa sua participação? O balanço é muito positivo. Eu, até ter a oportunidade de assumir a Secretaria de Agricultura, eu não tinha participação em nenhum dos municípios. Então, só o fato de poder participar do processo eleitoral em mais da metade dos municípios, também não sei se eu fui a mais municípios ou menos, mas eu fui a 55 municípios do Espírito Santo, só o fato de ter podido participar, de ter sido convidado a participar de todos esses pleitos eleitorais, me deixou satisfeito. Então, me senti vitorioso só pelo fato de poder participar. Em alguns municípios vitoriosos, em outros municípios o candidato perdeu, em alguns ficou em terceiro lugar, mas inclusive o que ficou em terceiro lugar em município eu fiquei muito satisfeito com o resultado eleitoral, por isso, por ter podido ter um papel nessas eleições municipais. E um segundo ponto é que, do ponto de vista do jogo político de 2018, ninguém sabe quem vai estar bem em 2018. Assim, é impossível uma eleição, nessa crise fiscal que vive o Brasil, nessa dificuldade de dinheiro dos municípios, do Estado, da União, dizer que o prefeito que venceu lá no meu município de Pedro Canário, se ele vai estar melhor politicamente, eleitoralmente em 2018 do que o candidato que perdeu, ou em um município que porventura tenha ficado em terceiro lugar como candidato, se o terceiro lugar vai estar melhor em 2018 ou quem venceu a eleição. Então, por esses dois motivos, eu me sinto tendo tido uma participação vitoriosa em todas as eleições que eu tive a oportunidade de participar. Dá uma impressão, porque o governador Paulo Atung, ele, pelo menos assim, né, não sei dos bastidores exatamente, não posso avaliar, mas o governador Paulo Atung teve um posicionamento um pouco distante do processo eleitoral. E isso gera uma margem para a gente até interpretar que essa participação do senhor, muito efetiva, como o senhor falou, 53 municípios que o senhor esteve, o quanto que tem o dedo do governador nisso? Ele atribuiu para o senhor essa missão de representá-lo, ou esse foi um movimento exclusivamente do senhor, não tinha nada a ver com o governador? Como que o senhor explica isso? O governador fez uma reunião com todos os secretários e diversos presidentes de autarquia e estimulou todos os secretários e presidentes de autarquia a participar do processo eleitoral. Se ele teve uma participação, ele teve a participação sim nesse estímulo, nesse incentivo para a gente discutir com a cidade, discutir com a sociedade, com as lideranças locais, em cada um dos municípios, o processo eleitoral. Mas a decisão de participação na candidatura A, B ou C em cada um dos municípios, nenhum dos secretários e nem mesmo do vice-governador houve orientação por parte do governador Paulo Atung. Os candidatos não eram necessariamente os candidatos do governador? Não, o governador teve alguma participação muito pequena em 3 municípios e eu tomei as decisões exclusivamente o que eu achava que era melhor pelo município, minha compreensão de realidade de cada município, sem nenhuma participação dele. E assim como todos os outros colegas que tiveram uma participação talvez menos ativa do que eu tive no processo eleitoral, mas ele estimulava que todos. Ele acha que precisamos de formar novas lideranças no Estado, precisamos dialogar com a cidade, o governo precisava dialogar mais com os capixabas. E alguns municípios eu fui no mesmo dia de um colega secretário que eu estava de um lado da rua, o colega secretário do outro lado da rua. Assim, esse é o estímulo. Ele não chamou nós dois e falamos assim, olha, você vai para um lado, você vai para o outro. Assim, isso foi acontecendo naturalmente por decisão exclusiva de cada colega componente do governo. E como é que fica para 2018? O senhor pretende sair do bastidor da eleição para o protagonismo? Hoje o senhor está sem nenhum partido, o senhor não está afiliado a nenhum partido. O senhor conversou com muitos partidos durante esse processo eleitoral e como é que fica as suas perspectivas para 2018? Sim, o meu foco, como desde o início de janeiro, é o trabalho. Assim, eu dedico a maior parte absoluta do meu tempo ao trabalho na secretaria, tenho minha atividade privada, sou produtor rural em Pedro Canário, tenho uma empresa que eu vendo cordeiro em diversos mercados, ou quase todos os mercados da Grande Vitória. Eu vivo disso desde a minha formação, eu continuo fazendo isso. E meu trabalho enquanto governo, que ocupa a maior parte do meu tempo.
O que eu estou afirmando assim, é a possibilidade concreta de participar, a minha participação no processo eleitoral de 2018 e tratando isso de forma muito transparente com a sociedade, dizendo, olha, eu continuo trabalhando, eu continuo intensificando a minha agenda no interior, no dia a dia, mas em 2018 eu posso ser candidato a deputado federal, a senador, a governador do estado. Nós temos um grupo político e esse grupo político certamente terá um candidato a governador, terá 2 candidatos a senador, terá diversos candidatos a deputado federal e estadual, e eu estou me colocando à disposição. A única coisa que a gente não pode permitir mais no Espírito Santo, e isso nós precisamos dialogar com a cidade, com os capixabas, a processo de decisão cabe aos capixabas, não cabe às lideranças políticas, é retrocesso numa forma de governar do Estado como nós tivemos no governo anterior. O Estado ia bem, o Estado conseguiu esgotar no governador anterior todos os seus recursos e, por exemplo, sair de uma folha de pagamento de quase 300 milhões para mais de 440 milhões. Imagina hoje que o Estado está investindo com dinheiro do Tesouro 200 milhões por ano. Se não tivesse crescido a folha de pagamento em quase 200 milhões por mês, nós poderíamos, nesse momento de crise, estar investindo mais de R$1 bilhão por ano no Espírito Santo, e não é possível porque no período de 2010 a 2014, a folha de pagamento subiu mais de 150 milhões de reais por mês. Isso tira a capacidade de investimento. Quer dizer, é um recurso que é direcionado para poucos capixabas, quando você aumenta tanto a folha de pagamento. E, na verdade, você poderia pegar este mesmo recurso e direcionar para a totalidade dos capixabas. Então, o grupo político vai escolher um candidato. A liderança deste processo, por motivos óbvios, é do governador Paulo Artung. Então, até junho, julho de 2018, mas eu coloquei meu nome exatamente para dialogar e discutir com os capixabas essa possibilidade. E em que momento o senhor vai escolher o partido, se filiar, e quais os critérios que o senhor vai usar para escolher esse partido? Eu vou escolher no segundo semestre do ano que vem. O Congresso está discutindo a reforma política, a gente não sabe exatamente a profundidade da reforma política, então pode ser precipitado uma ida para um partido ou outro. No Brasil, é uma instituição que está sem credibilidade, são os partidos políticos. Então, hoje ninguém escolhe mais partido político por imagem, porque a imagem dos partidos políticos está ruim. Da questão programática, está muito difícil escolher os partidos, porque é uma unidade quase programática dos partidos políticos do Brasil. Talvez se tirar o PSOL, que não faz parte dessa unidade programática, ou talvez seja o único partido que não faz parte, mas todos estão, cada vez mais, os partidos políticos foram perdendo credibilidade e foram se uniformizando do ponto de vista do conteúdo, de pontos programáticos importantes. Então, essa decisão vai acabar sendo pragmática, assim, onde reúne, já que a gente não tem os critérios que a gente gostaria que tivesse para escolher partido no Brasil, como se tem nos Estados Unidos, como tem em outros países da Europa, aqui no Brasil vai ser pragmático, assim, onde reúne condições para poder participar do processo eleitoral, porque é obrigado ter um partido político para participar do processo lá de maneira mais eficiente possível. O que o senhor falou é verdade, realmente os partidos perderam a identidade, os partidos já não têm uma ideologia clara. Agora, qual que é a ideologia do senhor? O senhor se situa mais ao centro, mais à esquerda, mais à direita? Como que o senhor se enxerga? Eu acho que eu me situo mais à direita. Assim, tem liberdades individuais. Eu fiz cursei Ciências Sociais na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, um conjunto de características importantes que defendido pelos partidos de esquerda também faço essa defesa. Mas eu entendo que o mercado deve ter uma participação mais ativa nos governos. A gente tem que diminuir o tamanho do Estado. O governador Paulo Artung tem dito que o tamanho adequado de Estado é o tamanho que o Estado dê conta de pagar. Durante os últimos 20 anos, a despesa pública subiu no Brasil e ela foi compensada pelo aumento dos impostos que os brasileiros toparam e pagaram. Chegou um momento, há 2 ou 3 anos, que a despesa pública estourou e os brasileiros não toparam mais pagar essa conta que os governos iam criando essa conta ao longo dos anos, os parlamentos iam criando. Então eu entendo que o mercado deve ter uma participação, a gente tem que ampliar programas de privatização no Estado do Espírito Santo, no Brasil, ampliar programas de concessão, e isso é um pouco do que eu penso sobre o futuro. Por que o senhor acha que, voltando à questão da sua participação política, e depois o senhor deu recentemente uma entrevista para o jornal A Gazeta, e nessa entrevista o senhor acabou revelando aí as suas pretensões políticas e tal. Isso parece ter causado um mal-estar na classe política.
O que o senhor atribui esse mal-estar? Por que o senhor acha que causou tanta apreensão quando o senhor revelou que, inclusive quando o senhor revelou que até teria interesse no cargo máximo, que é o de governador? O senhor achou que o senhor realmente atropelou aí nas suas declarações? Houve atropelo ou não? Não, eu estou convencido que assim, foi da melhor intenção possível, e reafirmo elas aqui, porque a gente precisa ser transparente com as pessoas, nós precisamos dizer para as pessoas o que se pretende do processo eleitoral. Assim, as eleições são importantes por isso, porque há um confronto direto de ideias, de opiniões, e fruto desse confronto direto, quando se dá no processo eleitoral, as pessoas vão tomando decisão por uma pessoa A, pela pessoa B. Então a gente tratar isso não somente no processo eleitoral e poder antecipar esse diálogo é muito importante. Eu acredito que as lideranças tenham visto, e torço que tenham visto com bons olhos a minha declaração. É sinal de que existem jovens no Espírito Santo, novas lideranças no Espírito Santo, que estão a fim de participar do processo político. A gente critica no dia a dia que são os mesmos candidatos, que não tem renovação. Então, quando os nossos líderes veem outras pessoas que estão fora do jogo da política, que nunca foi candidato como eu, que continuo com minha vida sendo tocada na iniciativa privada, colocando o nome à disposição, a minha impressão é que as lideranças políticas tenham visto isso com bons olhos. O governador tem falado em alguns secretários que ele pode trabalhar dentro desse grupo político dele, e o seu nome é sempre colocado nesse grupo. Como é que o senhor avalia isso? E qual a importância, dos últimos 3 secretários de Agricultura, 2 deles têm colocações muito importantes, o senador Ricardo Ferraz e o vice-governador César Conago. Como o senhor vê a importância da Secretaria de Agricultura, que sempre foi colocada como uma secretaria bem estratégica, por circular bastante pelo Estado, dentro desse processo, dentro desses possíveis 4... Eu não me coloco como um dos 4. O governador não me colocou como um dos 4. Eu que estou buscando me credenciar para ser um dos 4 que ele colocou. A agricultura tem esse papel porque é a secretaria que mais dialoga com o interior do Espírito Santo no dia a dia. Mesmo o Enio não sendo candidato, o Enio foi fundamental na eleição do Evaí. Então, de certa forma, todos os últimos 3 secretários de Agricultura do governo Paulo Artung tiveram esse papel na eleição, porque ela teve uma mudança em 2002. Até 2002, a Secretaria de Agricultura era a secretaria que cuidava de temas da agricultura, de questão de defesa animal, da SEASA, de comercialização de produtos. Ela não tinha uma função de levar a infraestrutura para o interior. Como é o Ministério da Agricultura, pode ver que o Ministério da Agricultura só trata, vamos vender carne para o exterior, não vamos regulamentar, como é que faz abate animal, a parte fitossanitária, só aspectos exclusivos da agricultura. Desde 2002, ele muda esse papel da agricultura e a Secretaria de Agricultura passa a Secretaria de Infraestrutura do Interior. Então, além de cuidar de papéis tradicionais que são função da agricultura, abastecimento, aquicultura, pesca e pecuária, a Secretaria passa a levar asfalto para o interior, que é um papel importante, levar telefonia móvel para o interior. Agora nós estamos com um programa robusto de construção de barragens. Há um conjunto de políticas públicas que, em tese, ficaria na Secretaria de Transporte, mas como a Secretaria dialoga mais em processo de decisório de escolha de uma barragem, é muito mais pela agricultura. A agricultura sabe onde tem conflito pelo uso da água, então é mais fácil tomar essas decisões. Então isso aconteceu muito nos anos, por esse papel essa dimensão que a Secretaria passou a tomar a partir de 2002. E aí ela acaba dando mais visibilidade para quem está na pasta. Dá mais visibilidade. Já dava visibilidade quando pega, por exemplo, a eleição do Marcelino Fraga lá no passado, antes dela ter esse papel robusto da infraestrutura. Mas com esse papel da infraestrutura, ela dá muita visibilidade. Talvez seja por isso, ou certamente é por isso, que os secretários acabam cumprindo o papel nas eleições e no caso do senador Ricardo, do nosso vice-governador César Conago, tiveram eleições de sucesso. O Ricardo foi o senador mais votado da história do Espírito Santo, fruto do seu talento individual, fruto desse papel bacana que ele desenvolveu de 2003 a 2006 na Secretaria de Agricultura. Agora, onde fica o limite de usar um órgão do governo, no caso a Secretaria, que realmente tem essa capilaridade toda e é muito estratégica? Onde fica o limite disso? Por exemplo, no processo eleitoral, o senhor foi criticado por ter dedicado muito tempo à campanha, o senhor mesmo já disse que foi em 53 municípios,
e a gente atravessava naquele momento uma crise hídrica sem precedentes. Como que equilibra isso? Será que não tem que ter um limite? Tem que ter um limite absoluto. Assim, não se pode permitir que nenhum gestor público use a máquina pública em função de processo eleitoral de 2018. Assim, existe um trabalho natural, você trabalhando ganha visibilidade, e tendo visibilidade pode ter retorno eleitoral. Isso é admitível, porque você não tem uso da máquina pública. O que você não pode admitir é tomar uma decisão de levar uma máquina para o município A e B em troca do apoio A e B. Isso ninguém pode permitir, e se acontece isso, eu nunca vi isso acontecendo, se acontecer tem que ser denunciado para a sociedade. Mas o próprio Suzatti do Icapé, ele atravessou o sinal quando ele fez uma entrevista, inclusive a gente publicou essa matéria, em que ele claramente usa a posição dele para influenciar. Não tem erro na fala do Marcelo, assim, a fala de todos os gestores públicos. O que o Marcelo diz? Olha, estou aqui em Pinheiros, estou torcendo para a eleição do Tico Ganho ganhando, nós queremos aproximar o Incapé da prefeitura. Ele não usou a máquina, ele não reuniu os servidores do município de Pinheiros para falar assim, uma promessa usando a máquina. Ele só podia fazer essa promessa na posição de diretor-presidente de Icapé. O presidente Temer então não poderia dar uma declaração. O ministro Kassab veio a Vila Velha e disse, olha, se o candidato Neucimar ganhar a eleição, nós queremos estar mais próximo aqui. Como veio o ministro das cidades e gravou para o candidato Maxilli falando a mesma coisa. Isso não é uso de máquina. Sim, é declaração do candidato dizendo, olha, o candidato tem essa capacidade de diálogo com o governo. O uso de máquina, no caso do Incapé, é reunir todos os produtores que o Incapé dá assistência no município de Pinheiros e falar, olha, todos os produtores, só tem um candidato aqui, senão eu vou tirar o Incapé não vai poder fazer assistência. Isso é o uso de máquina pública. O senhor há de convir que isso dá uma vantagem para o candidato que está sendo diretamente apoiado. Quando você faz essa promessa, você desequilibra um pouco a disputa, né? Eu acho que é injusto. O deputado Evaí esteve no mesmo município de Pinheiros e foi nosso presidente do Incapé, que fez um grande trabalho e faz um papel, é o deputado federal mais orgânico que nós temos no Espírito Santo na nossa agricultura. Ele foi no município também, como ex-presidente do Incapé, e falou, olha, o meu mandato, se o prefeito, que é o opositor ao Tico Ganho, que venceu as eleições, ganhar a eleição, eu vou poder trazer investimentos, eu vou articular em Brasília para trazer mais investimentos para o município. Assim, o Evaí também errou? Acho que não errou. Você pode convencer, dialogar com a sociedade, convencendo, dizer, olha, eu quero que o candidato A ganhe, que eu vou trabalhar para que ele possa se viabilizar. Se eu fazer um grande mandato, eu não posso pegar uma máquina, levar a máquina no município e falar, olha, eu só estou trazendo essa máquina aqui porque o candidato atopou. Isso é uso de máquina pública. Então, por isso que as declarações de diversos secretários, os deputados, senadores foram lá falar a mesma coisa. Olha, eu quero estar mais próximo do município se o candidato candidato A ou candidato B ganhar. Acho que isso faz parte do processo eleitoral e isso não é uso de máquina pública. O uso de máquina pública, o limite é zero. Assim, não podemos permitir o uso de máquina pública no processo eleitoral. Uma questão que também controversa é sobre o avanço do eucalipto, né, no estado, principalmente nesse momento de crise hídrica, que é uma monocultura que acaba, na nossa visão, acaba prejudicando, né, a terra, enfim. Como é que o senhor vê essa questão? Não existe comprovação científica. É um tema controverso desde a implantação da velha Aracruz celulosa. Foi implantado no momento de regime militar, que fez uma aquisição forte de terra, e desde aquele momento essa resistência está implantada no Espírito Santo ao eucalipto. Nós temos no Incapé, por exemplo, mais de 650 funcionários, uma equipe de servidores qualificados no próprio IDAF. Todas as consultas realizadas, toda a produção científica feita pelo Incapé, servidores públicos de carreira que não têm obrigação nenhuma de seguir a orientação ou não seguir o governo, tem que fazer o trabalho e falar o que pensa. São no sentido de que não há comprovação científica de que onde o eucalipto entra, piora. Eu vou dar um exemplo. A chuva de dezembro de 2013, choveu 700 milímetros e tem a mesma quantidade de eucalipto que nós temos hoje no Espírito Santo. Então, por que, se tivesse acontecido, se o eucalipto fosse esse mal do jeito que fala, não poderia ter chovido tanto como choveu em dezembro de 2013. O que nós precisamos é ampliar a cobertura florestal do Espírito Santo. Da década de 40 até a década de 70, nós apostamos no modelo de que, olha, precisamos desmatar. Quanto mais a gente desmatar, mais nós vamos produzir alimentos. Isso uma geração fez. As condições eram outras. Era muito difícil viver naquela época. Meu avô, por exemplo,
veio do sul da Bahia para Pedro Canário, essa propriedade que é da família até hoje, eu e meu pai tocamos. Meu avô veio e me dizia na minha infância que ele veio para abrir fazenda. Eu não entendia o que era abrir fazenda. Quando eu cresci um pouco, eu fui entender que abrir fazenda na década de 50, ele veio em 1958, era desmatar. Então o modelo que se tinha na época, até incentivado pelos governos da época, era vamos desmatar. Depois da década de 70 até os anos 2000, até o momento atual, a gente apostou na ciência. Então a gente começou a produzir mais alimentos e por mesmo hectare de terra, que é o caminho adequado de sustentabilidade. E com essa crise hídrica marca o início, que eu conecto com a sua pergunta, marca o início da terceira fase da nossa agricultura capixaba. Olha, não adianta só produzir ciência e tecnologia, precisamos continuar sim produzindo, isso aqui é fundamental, mas nós precisamos recuperar os nossos recursos naturais, porque o modelo esgotou. Nós estamos o segundo estado que mais irriga no Brasil, 8% das terras agricultáveis do Espírito Santo é irrigada. Mas que adianta ter irrigação que não tem água nos rios? Por quê? Nós usamos na década de 40 a 70 o esgotamento dos recursos naturais, desmatamos. E de 70 até agora, nós avançamos muito pouco na recuperação dos nossos recursos naturais. Então, a combinação do futuro tem que ser continuar investindo em ciência e tecnologia, mas recuperar o recurso natural. O que essa crise provocou de bom foi o papel pedagógico dela. Se ela tem uma coisa boa, a crise hídrica, foi o papel pedagógico. Dizer, olha, nós precisamos, o produtor que era fazer um movimento antagônico ao movimento ambientalista, como se fossem duas coisas opostas, duas faces de uma mesma moeda, está todo mundo junto. O produtor rural viu que quem recupera a nascente, que quem protege a APP, de quem protege beira de córrego e não planta, ele ganha mais dinheiro porque produz mais do que o outro. Vizinho de cerca. Não estou comparando Santa Maria de Jetibá, que é um município com 50% de cobertura florestal, com Pedro Canário. Estou comparando dentro de Pedro Canário, dois produtores vizinhos, quem cuidou mais dos recursos naturais ganhou mais dinheiro do que quem produziu mais café, não teve problema tanto com a irrigação. Então, esse modelo de recuperação de recursos naturais nós precisamos, mas eu não estou, minha posição não é antagônica de demonizar o eucalipto no Espírito Santo. Embora o senhor tenha essa posição, a gente sabe que o jornal faz isso desde que foi criado, há 17 anos, ele tem uma posição contrária ao plantio do eucalipto e também tem um monte de outras teses e outros estudiosos que falam exatamente o contrário do que o senhor está falando. Como o tema é polêmico, isso não há dúvida que há polêmica em cima disso, mas se o senhor pudesse escolher, se o senhor pudesse trocar a monocultura do eucalipto por um consórcio de outras culturas, o senhor trocaria? Eu tenho na minha propriedade, eu sou exemplo, que eu acho que é uma forma inovadora de plantar, é a integração, sobretudo de cordeiro, com o eucalipto. Então eu tenho capim no meio, 8 metros depois tem uma fileira de eucalipto, ou 2 fileiras, depende, a gente está testando os 2 modelos, depois mais 8 metros capim, mais 1 ou 2 fileiras de eucalipto. Por quê? Você dá um conforto térmico para os animais e você tem uma renda a mais. Você garante 100% da produção de ovinos, de carne, naquela quantidade de terra, e ainda ao final de 7 anos tem um plantio, tem renda pelo eucalipto. A Embrapa está estudando muito e intensificando no Brasil a integração lavoura, pecuária, floresta. Que é integrar floresta comercial com lavoura, com pecuária. Nós temos no Espírito Santo 400 mil hectares de terra degradada. Eu prefiro 400 mil hectares de eucalipto do que essa terra degradada. Mas tem uma forma alternativa? Tem. A integração lavoura, pecuária, floresta é uma forma alternativa. Eu estive em montanha na semana retrasada, produtor que tem integração lavoura, pecuária, floresta, muito parecido com o nosso, com capim e com eucalipto, e o outro produtor do lado, o gado nesse produtor, ele não permite que o braquiária desça de 20 centímetros, na hora que o gado começa a comer e vai diminuir, ele tira o gado, então, ou seja, tem conforto, tem cobertura vegetal para quando chove guardar água, e o do lado, que não tem nem eucalipto e nem capim mais, o gado comeu tudo, até a raiz do que tinha na propriedade rural dele. Então, esse movimento, eu defendo o movimento de integração. Não dá para uma propriedade rural ter 100% de eucalipto. Não dá para uma cidade ter 100% de eucalipto. Eu acho que a gente precisa integrar todas as lavouras disponíveis, ou cada produtor, você ter consórcio, teve muito consórcio no Espírito Santo, de café com seringueira. É uma forma interessante. Então, os consórcios são importantes e a monocultura em um município, em 100% de qualquer monocultura, podia ser 100% de produção de ovinos, podia ser 100% de produção de manga, ou 100% de produção
de eucalipto é ruim em qualquer município. Por isso essas formas integradas são modernas. Voltando à questão política, a gente está encerrando, só mais uma pergunta. O senhor apoiou o candidato Amaro Neto aqui em Vitória e também apoiou o Sérgio Vidigal na Serra, só para citar esses dois. Estou citando esses dois porque justamente esses dois perderam uma margem muito pequena a disputa. O quanto que o senhor sentiu isso em termos de, já que o senhor estava fortemente apoiando esses candidatos, o quanto o senhor sentiu isso e o quanto se comprometeu a estratégia do senhor, ou o senhor achou que de qualquer maneira, mesmo essas derrotas foram interpretadas por senhor como vitória? Foram vitórias. O secretário de Agricultura não tem passagem pela Grande Vitória, por motivos óbvios, que ele dialoga no interior todo o seu movimento. Eu, em Vidigal, na Serra, eu sinto a vitória, mas antes do que isso, assim, o meu movimento com o Vidigal, além de acreditar nele, é a gratidão ao que ele fez pelo governador Paulo Artung na eleição de 2014. Ele andou com o governador Paulo Artung pela Serra, os eleitores, os seus aliados, as suas lideranças apoiaram o governador Paulo Artung. Então eu não podia, em nenhum momento, pensar outra alternativa na Serra, primeiro porque eu acredito, de fato, no Dr. Sérgio Vidigal, e segundo, por ser grato ao que ele fez ao governador em 2014. Em Vitória, a candidatura do Amaro, acho que quem tem que responder é o prefeito Luciano. Assim, como é que perde uma eleição por tão pouco para um conjunto de jovens lideranças que estavam apoiando o Amaro? Na candidatura do Luciano, estavam todas as lideranças tradicionais da Grande Vitória, de oposição, de situação. Se tiver um terceiro grupo em Vitória, estava junto também, todos juntos, e perdeu a eleição por 4.000 votos para lideranças que eram desconhecidas da população de Vitória, como a minha presença, como a presença do Renzo Conago, como a participação do Roberto Carneiro. Eram pessoas, eu morei em Vitória, o Renzo mora, o Roberto mora, hoje eu moro em Vila Velha, que tem passagem pela cidade de Vitória, mas passagem pequena de relacionamento, não tinha nenhuma passagem eleitoral, e o Luciano perdeu por tão pouco aqui na cidade de Vitória.